Isabela, tá me ouvindo? Boa noite, estou te escutando. Vocês estão me escutando? Deixa eu colocar isso aqui. Melhorou? Eu estou escutando normal. É, eu tô sem seu áudio, seu vídeo. Vê se você virar Minha o imagem está celular. travada, né? É, tenta virar o celular. Eu vou sair e vou entrar novamente para ver se fica melhor. Pessoal, enquanto isso, todos me ouvem. Boa noite aí para o Celso Bruno, a professora Juliana, Bianca Eduarda, Elizabeth, Dri Lima, a Iandra, a P. Mendonça, a Rosinha, Denise, boa noite, Taine, Andréia, boa noite, Céia. Quem mais? A Jéssica Silva, José Carlos, Rodrigo, Giuliana, boa noite. Professor Seixas de novo aqui, prazer em revê-lo. Boa noite, Sandra, boa noite, Vanessa, professora Vanessa. Nossa, vamos ver se agora vai funcionar aqui. Está entrando. Boa Ótimo. noite. Voltei, agora vocês me veem, me escutam? Perfeitamente, né? Ok. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Mais um momento aqui. Vou ver se ainda fica melhor. Vai dar mais um pouquinho. Adriana Bueno, boa noite. José Carlos, boa noite. Karina, boa noite. Natália, boa noite. Bastante alunos nossos, boa noite. É, né? Professora Luciana Paroni. Pode sair um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. É assim. Pietra, boa noite. Com fone de ouvido fica melhor. Fica melhor, né? Acho que tá chiando um pouco aqui. Fica. Aqui eu escuto normal, tá tranquilo. Raul Barbosa, boa noite, que prazer em revê-lo. Professora Valquíria, nossa coordenadora, boa noite, Marcelinho. Quem chegou aqui? Manuel, Luiz, Adriano, que eu já falei. Karina, Nayara, boa noite, Felipe. Catiele, boa noite. Roseli, boa noite.
Elcimara. Quem mais? Ana Lídia, boa noite. 18i, Zezé, não sei quem é. Bruna Mara, boa noite. Professora Cláudia Denise está aqui? É isso? Oi, aluno. Gil Borsato, boa noite. Juliana Sense, boa noite. Quem mais? Nossas alunas do 5º período. A professora não esquece os nomes, né? Juliana Sense, Não. Elizabeth. Boa noite, Aline. Boa noite, Júlia. Malon. Boa noite, Mariana. Boa noite, Zé Carlos. Karina. Boa noite, professor Danilo. Está aqui. Quem mais? Professor Danilo, professora Eliette, coordenadora da pedagogia, professora Vanessa, da pedagogia, está aqui também, a Ju, professora também, a Juliana. A Aline está aqui. Boa noite, o Alisson está aqui também. Vamos ver quem mais. Os Brana. Boa noite. Ok. Nós estamos aqui com cerca de 60 pessoas. Boa noite, Letícia. Acho que podemos começar, professora. Então, né? Vamos lá. Isso, depois eu vou anotando outras coisas. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela participação. É mais um evento aqui da Faculdade ZITS, né? É uma live direcionada agora aqui para a questão da educação especial. O tema é a escolarização do público-alvo da educação especial durante a pandemia. E para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto tão relevante, nós convidamos nossa professora do curso de pedagogia. Ela é educadora especial e mestre em educação especial pela Federal de São Carlos. Ela é pedagoga pela Universidade Paulista e psicopedagoga clínica pelo Centro Universitário Central Paulista. Além disso, atualmente ela trabalha, né, ela atua em salas de recursos multifuncionais junto à Secretaria Estadual de Educação e também possui uma clínica particular. Então, professora Isabela Valiotti Santos, queria que você desse a boa noite para os nossos participantes. Boa noite a todos, boa noite aos nossos alunos, boa noite, companheiros de trabalho. Vi que tem bastante pessoal de fora também, que não são professores, isso é muito bom. Eu acho que a gente agrega muito quando toda a população consegue ter acesso aos conhecimentos da educação, e em especial da educação especial. Isso é muito bom. Sejam bem-vindos e obrigada. Só para registrar aqui, eu tenho um ex-aluno lá de Ribeirão Preto, o William Brana. Boa noite, William. Obrigado pela presença. Juliana, a Adriana já entrou. Adri, a Luzia. Ok. Professora, vamos começar então, né? Eu gostaria que você me explicasse exatamente quem é o público-alvo da chamada educação especial. Bom, então vamos lá. Eu acho que é um ponto importante da gente começar tratando quem é especificamente o público-alvo da educação especial, porque muitas pessoas ainda se confundem, tá? Então, o público-alvo da educação especial são os alunos, as crianças, os adultos que tenham TEA, que é o transtorno do espectro autista, do autismo, os deficientes intelectuais, deficientes físicos, deficientes visuais, as pessoas com deficiência auditiva ou a surdez, como eu gosto de chamar, e as pessoas com altas habilidades e superdotação. É importante a gente frisar que os alunos, as pessoas que possuem algum transtorno de aprendizagem, eles não fazem parte do público-alvo da educação especial, de acordo com a política que a gente tem em vigor atualmente no Brasil, tá? Eu não estou dizendo que eles não sejam, as pessoas que tenham transtorno de aprendizagem, não sejam alvo de uma educação diferenciada, não é isso, mas cabe a gente diferenciar para quando a gente faz esse atendimento especializado. Ok, bom, deu para perceber que são diferentes situações, né, professora? Mas de uma forma geral, sim, todos esses alunos, eles possuem o direito legal de receber a chamada adaptação curricular? Como que funciona aí?
Sim, sim. Todos esses alunos que eu falei que são incluídos atualmente na Política Nacional, na Perspectiva de Educação Especial, que ela é de 2008, ela está em vigência no Brasil desde 2008, esses alunos têm direito à adaptação curricular, que falando de uma forma bem assim, bem branda, bem superficial, tem direito a ter uma adaptação da forma que o conteúdo é passado para eles, seja uma adaptação temporal, uma adaptação de conteúdo, enfim, todos esses alunos têm direito a isso. E a gente se apoia legalmente na política, que eu já falei, de 2008, e especificamente no estado de São Paulo, a gente se apoia na Resolução 68 de 2017. Então, todos eles têm direito à adaptação curricular e, consequentemente, a escola tem a obrigação de fornecer essa adaptação, toda a equipe docente, os professores, gestão, enfim. Então, as crianças têm esse direito, sim. Tá. Bom, só registrando aqui a presença do professor Heraldo, da administração. Boa noite, professor. Da Bruna, do Alan Gonçalves, da Juju Manuel. É isso, desculpe se eu errei o nome. Quem mais? A Vivi, professora Vanessa, Kênia. Temos alunos da pedagogia, da faculdade também, ex-alunos da pedagogia e da psicologia. Raquel está aqui. Boa noite, professor Dorival. O Juninho Júnior está aqui. Obrigado, Júnior, pela presença. Ana Cláudia, Miguel. Ok, vamos seguindo aqui, professora. Então, essa questão da adaptação curricular, né, ela prevê uma série de ações, tá? Tanto em termos arquitetônicos, quanto em termos metodológicos, etc. E como a gente pode pensar em fazer isso, professora, considerando o atual distanciamento, né, a atual situação de distanciamento social? Esse é um ponto muito importante. Eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, em decorrência do Covid-19, é o momento que a gente mais tem que pensar em adaptação curricular para os nossos alunos da educação especial. Por quê? Esses alunos, eles estão longe de nós, eles estão longe da escola, eles estão longe de nós, professores de educação especial, eles estão longe dos professores da sala regular. Então, muitas habilidades e competências que eles já tinham adquirido, que eles já vêm recebendo o atendimento de educação especial, eles têm a escolarização dentro de sala de aula, se a gente não se apoiar nesse momento na adaptação curricular, essas habilidades podem ser perdidas, tá? Isso acontece com os nossos alunos da educação especial, tá? É comum acontecer, se não houver um engajamento desses alunos, se não houver um desenvolvimento deles e uma estimulação adequada. Então, nesse momento, a gente precisa pensar muito nessa adaptação curricular. Eu sei que não é fácil, ainda mais que a gente teve um distanciamento que aconteceu desde março, querendo ou não, é o início do ano letivo. Eu falo por mim, como professora de sala de recursos, muitos alunos a gente não conseguiu terminar a avaliação, a gente não conseguiu terminar a anamnese com os pais, isso acaba dificultando um pouco. Mas a gente precisa, nesse momento, pensar demais nesses alunos e pensar numa adaptação para eles, tendo em vista o que era feito ano passado, tomando como base para que a gente consiga evoluir e que eles consigam adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, mesmo com o distanciamento social. Então, é um momento muito importante para a gente fazer, sim, adaptação curricular. Ok, professora. Dá para perceber que a gente precisa passar por um processo que leve em consideração todos os atores aí da comunidade acadêmica, né? Então, como é que você enxerga que a gestão, né, os gestores da instituição, coordenação pedagógica, coordenações de curso, podem apoiar o professor nesse momento? A gente precisa de mais que, nesse momento, tenha o apoio de toda a comunidade escolar, que não seja apenas o professor da sala regular que faça essa adaptação e que não caia somente sobre o professor da educação especial, mas sim numa comunidade escolar que trabalha com o aluno público-alvo da educação especial. Então, nesse momento, a gente precisa fornecer as maiores informações possíveis que a gente tem dos nossos alunos que estão matriculados na sala de recurso ou não, para os professores da sala regular. Então, quando a gente pensa numa escola grande, eu, por exemplo, leciono em escolas que são grandes, a gente tem um grande número de alunos,
a gente precisa que essas informações sejam passadas da melhor forma possível para os nossos professores da sala regular. E aí que a gente precisa do papel da gestão e da coordenação pedagógica, que são fundamentais, são assim, peças-chave para que aconteça essa troca de informações entre tudo que está acontecendo e principalmente terem um contato com a família, que às vezes nós, como professores, não conseguimos ter tanto quanto uma equipe gestora que consegue estar mais próxima, tendo contatos através de dados da escola, enfim. E, além disso, o preparo e a impressão de materiais. Então, os professores estão preparando os materiais, nós, professores de educação especial, preparando esse material, mas a gente precisa que isso seja disponibilizado para os alunos. Muitos não têm acesso à tecnologia, não têm acesso à internet, não é uma coisa fácil para eles, a gente sabe disso. Então, muitas vezes a gente precisa, e é o que está acontecendo, assim, na minha realidade, eu estou tendo muito apoio da gestão de todas as escolas que eu leciono, desses materiais chegarem até os nossos alunos através de impressão, envio por correio, os pais irem retirar na escola, enfim, de alguma forma acontecer esse engajamento entre escola e família. Interessante. Bom, pegando esse gancho aí, né, da parceria entre escola e família, professora, como que a gente, né, o que seria necessário para que essa parceria seja funcional aí, né, para tentar apoiar melhor esse desenvolvimento desses alunos da educação especial? Certo. Então, professor Mamoro, o engajamento entre a escola e a família, a gente sabe que ela é fundamental todo o tempo todo, seja nas aulas presenciais, e agora isso vem ficando mais evidente ainda com o distanciamento. Se a gente não tem uma escola próxima de nós, uma família próxima da escola, a gente não consegue saber como os nossos alunos estão. Então, acho assim que o principal é a gente conseguir contatar essa família, entrar em contato, saber como a criança tá. E isso é um papel de formiguinha, assim, que você liga 1, 2, 3, 10 vezes na semana, às vezes, para conseguir falar com o pai. Isso está acontecendo. Só que a escola em si, como uma instituição, ela tem mais poder nesse sentido de conseguir esse engajamento com os pais, com a família, e conseguir pensar no acesso tecnológico, por exemplo, que aquela criança tem, que aquele aluno tem. Porque, às vezes, como professor de sala regular ou até professor de sala de recursos, a gente planeja várias coisas, várias atividades, e quando a gente vai disponibilizar, a criança não tem WhatsApp, a criança não tem uma internet que suporte um vídeo que a gente grave para mandar para ele. Então, a gente precisa conhecer cada um dos nossos alunos. Nesse momento, a instituição escola nos apoia muito para saber qual é a realidade daquele aluno, para saber que aquele a gente pode, por exemplo, mandar o vídeo pelo YouTube, que ele vai conseguir assistir, ou para aquele outro a gente vai ter que enviar o material impresso, porque é o único jeito, o único acesso que ele vai ter ao conhecimento neste momento. Muito bem, professora. Só registrando aqui, chegamos a mais de 70 participantes nesse momento. Ana Cláudia está aí, boa noite. Miguel, Johansen, deve ser isso, né? Desculpe se eu engano. Johansen. A Ana, a Letícia, já comentei. A Ana Lídia, já comentei. A Jennifer, está aí. A Adriana Balduino. A Milena, boa noite. Bem. Ok. Soneide. Dulcinei, Amanda, boa noite. Wilson. Tainara. Edgar, professor Edgar, boa noite. Amanda. A Júlia. Ok. Bom, professora, você comentou muito da importância aí da família, né, nesse apoio, né, nessa base. Nesse momento de pandemia, a gente sabe que, né, mudanças na sociedade ocorreram, e principalmente no âmbito familiar, né? E o que você sugere, né? De que maneira que é possível que esses pais responsáveis consigam apoiar melhor esses alunos agora nesse ambiente de trabalho em casa? Esse é um ponto muito importante, porque assim, é indiscutível que nós tivemos uma mudança muito grande em todos os ambientes familiares,
Seja a questão financeira, seja a questão da organização da casa, se tinha uma rotina, essa rotina foi perdida. E quando a gente pensa nos nossos alunos da educação especial, a gente tem que pensar muito na organização, tá? Quando a gente pensa em organização, consequentemente, a gente já vai para os nossos alunos TEA, a gente já vai para os nossos alunos com autismo. Para eles, a organização ela é fundamental. Não tem como a gente pensar em escolarização e educação dos alunos com autismo sem pensar em uma organização, ok? Mas além deles, quem trabalha comigo sabe que eu gosto muito de passar isso para os outros alunos, de ter uma organização do conteúdo, de uma organização do que vai acontecer. Então, se a gente for pensar na casa, a criança, ela tinha uma rotina. Ela acordava ali 6 horas da manhã, tomava um café da manhã, pegava o ônibus, ou os pais levavam, 7 horas ela ia para a escola, ficava até o horário do almoço, ia para casa, fazia tarefa, ela tinha toda uma rotina organizada. E isso foi perdido. Então, assim, o que eu aconselho, o que eu falo para as mães que estão em contato comigo é: organizem a casa para que tenha maior proximidade com a criança. Então, desde assim, a criança precisa de um horário para estudar, ela precisa de um horário para fazer tarefa, ela precisa de um ambiente organizado, não precisa ter uma sala para a criança, não é isso. Mas organiza ali no quarto da criança um espacinho, uma mesa que lembre uma escola, lembre um lugar que ela possa realizar as atividades, que ela possa ter contato com o que está acontecendo dentro da escola, né? Seja por vídeo que vem dos professores, material impresso, enfim. Então, acho que essa organização física, ela é muito importante. Quanto mais a criança for organizada dentro de casa, melhor é. Então, o espaço organizado é muito importante. E, além disso, uma organização de tempo. Não precisa ser de uma vez às 4 horas, às 5 horas que a criança passava na escola, mas então pica esses horários, coloca um pouco de manhã, um pouco à tarde. Se a criança estudava à tarde, coloca o maior tempo de estudo à tarde. Isso vai facilitar muito para que as nossas crianças consigam continuar com o hábito de estudo, com o hábito de fazer as atividades. Ok, muito bem. Bom, professora, e outra relação que mudou bastante, né, nesse momento de pandemia foi a relação do professor com seus alunos, né? Então, era um momento extremamente especial, e de um momento para o outro a gente teve que ficar distante deles. E aí vai a pergunta, professora: como é que a gente pode, né, quebrar esse paradoxo? Embora a gente tenha que ficar distante fisicamente, como que a gente pode ficar mais próximo desses alunos? A gente sabe que, como você disse, o distanciamento social, assim, ele é inquestionável nesse momento. Nós precisamos realmente ficar longe um dos outros, o máximo possível que nós conseguirmos. Mas quando a gente pensa em ficar próximo, a gente pode, hoje em dia, ficar próximo de uma outra forma. Eu acho que a forma mais clara, assim, mais rápida, quando a gente pensa, são os meios tecnológicos hoje em dia. Então, por exemplo, o WhatsApp, a gente consegue fazer uma ligação de vídeo, uma chamada de vídeo, a gente consegue fazer uma ligação. Então, acho que esse é o meio mais rápido que a gente consegue pensar nesse momento, tá? Eu tenho usado muito grupo de WhatsApp com os meus alunos, com as minhas mães, né? Porque eu trabalho com os pequenininhos também. E muitas vezes eles não têm, né? Pela idade, enfim. Esse é o meio tecnológico, através do WhatsApp, através do Facebook. Tem muitas escolas trabalhando com o Facebook para ficar perto das nossas crianças. Então, publica atividade nas páginas, o professor grava um vídeo e publica na página do Facebook, que é mais fácil de o aluno acessar, e ele já consegue ter acesso a todos os alunos de uma única vez. Caso não dê para ser pelo meio tecnológico, que, como eu disse anteriormente, a gente sabe que a gente tem alunos que, infelizmente, não possuem acesso à internet, não possuem recursos tecnológicos, celular, notebook, para ter esse acesso. Aí a gente vai ter que pensar realmente no impresso, no material impresso. Eu acho que uma dica legal para os professores, que eu tenho feito isso nas minhas atividades, eu coloco como se fosse uma cartinha no começo da atividade. Então, na primeira página, vai uma cartinha de instruções para os pais, né? Quando as crianças são pequenas, não estão alfabetizadas ainda, ou quando a gente pensa nos alunos maiores, eles mesmos podem fazer essa leitura com uma proximidade. Então, falar que a gente está com saudade, é importante a criança saber que a gente está sentindo falta dela. Muitos alunos de educação especial, eles não conseguem entender essa quebra de vínculo, que agora não é uma quebra de vínculo eterna, que é uma quebra de vínculo presencial e momentânea.
Então, é importante essa proximidade com os alunos. Então, acho que escrever essa cartinha no começo de uma forma simples, eu dou as instruções do que tem que ser feito na atividade e uma palavra carinhosa ali no meio, acho que isso é muito bacana. E, além disso, as ligações via telefone normal. Eu tenho abusado bastante disso, de ligar mesmo para os pais e falar, ó, como tá? Tá dando certo? Deixa eu falar com ele rapidinho. E isso faz muita diferença. Depois que eu comecei a fazer as ligações para os alunos que não têm acesso a meios tecnológicos, WhatsApp, enfim, eu percebi muita diferença na devolutiva das atividades. Em devolver para a escola, ou dar um jeito de pegar o celular da tia, da vizinha para me mandar as fotos, depois que eu falei com eles por meio 30 segundos, entendeu? Olha como você tá, eu tô com saudades, eu mandei atividade, preparei só para você. Eu sei que é mais fácil a gente pensar na educação especial, porque o nosso público ele é menor dentro da escola, mas acaba sendo uma forma de estar próximo deles realmente. Ok, professora. Só registrando aqui a Tamires, a Brenda, presentes, professora Marcela, coordenadora da agronomia, aqui, a Mara, Leide, ou a Leide, é isso? Sestari. É a Lê Sestari, nossa aluna do primeiro termo da pedagogia. Legal. A Solange está aqui. Enfim, muita gente. A Kelly. Ok. Vamos lá. Bom, professora, eu queria voltar um pouquinho essa questão aí, né? Você falou que é importante a questão de traçarmos aqui roteiro, atividades esquematizadas, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais isso daí, né? Isso facilita de fato mesmo, né? Orienta melhor os alunos? Como que você enxerga essa questão? Eu acredito que facilita sim, tem muitas pesquisas que apontam isso, não, né, agora pensando no meio remoto, na educação remota, mas pensando na educação presencial e, consequentemente, a gente pode levar isso para a educação remota. Quando a gente... Vamos pensar, nós, se do nada chegasse na sua casa uma pastinha com um monte de atividade que você não sabe qual você tem que fazer primeiro, por onde você começa, qual que é para hoje, qual que é para enviar a semana que vem, então a criança fica muito perdida, tá? Então, é muito importante a gente ter esse esquema do que tem que ser feito. Isso vale tanto para o que é impresso, quanto para o que é enviado via e-mail, pelo Google Classroom, que tem muito professor usando isso. Então, esse esquema de atividade, essas atividades não atividades em tópicos, mas a organização delas em tópicos facilita muito. Então, a gente sempre coloca um passo a passo. Então, faça primeiro a atividade 1. Lembra que eu falei para vocês que eu estou fazendo a cartinha no começo? Então, ó, essa semana, do dia 15 ao dia 19, nós vamos realizar essa atividade 1, 2 e 3. Na 1, você tem que fazer isso. Na 2, isso. Na 3, isso. Então, a criança e até os familiares, eles sabem o que tem que acontecer e como vai acontecer essa atividade e, consequentemente, a devolutiva para nós, professores. Isso é importante, porque a gente tem que dar um segmento no que está acontecendo. Então, fazer essa organização, essa sequenciação, ajuda muito. Parece que quando eu falo isso, quem é da área da educação, parece que vai muito para o lado do autismo, mas não, isso facilita todas as crianças. Eu trabalho com crianças com síndrome de Down também. Para o síndrome de Down, isso é importante, essa sequenciação de atividades ela é muito importante. Quanto mais organizado eu for como professor para enviar essas atividades para o meu aluno, melhor, porque aí a mãe não fica perdida, que atividade que eu faço primeiro, que atividade que eu faço depois. Então, isso ajuda bastante. Ok. Você falou bem, né, na questão dos roteiros. E em relação, professor, à tecnologia, né, a gente tem um abedal aí de vários recursos e ferramentas tecnológicas à disposição. Afinal, elas ajudam ou atrapalham? Essa é uma questão importante, que foi até um tema que surgiu como debate no nosso grupo de professores da pedagogia, se a tecnologia ela ajuda ou se ela atrapalha. Então, a gente tem que pensar na tecnologia da seguinte forma. A primeira pergunta é, o meu aluno vai ter acesso a esse recurso tecnológico? Se essa pergunta for sim, ótimo, eu posso pensar em recursos tecnológicos.
Se a resposta for não, não vai adiantar eu criar uma aula, marcar uma reunião pelo Zoom, fazer a gravação da aula e publicar no YouTube, sugerir softwares educativos. Isso não vai adiantar se eu não tenho um aluno que tem acesso à tecnologia, tá? À internet. Então, depois que eu tenho a resposta, sim, o meu aluno tem acesso à internet, ótimo. Então, eu vou pensar no meu aluno, tá? Então, se eu vou pensar uma aula para uma criança de um 5º ano, quais habilidades ela já tem? Quais ela ainda não tem? Eu posso ir, da mesma forma da sequenciação, eu posso misturar atividades impressas com atividade com meios tecnológicos que vão me facilitar. Só que assim, cabe lembrar que as crianças, principalmente as crianças público-alvo da educação especial, elas não vão conseguir ficar sentada na frente de um celular vendo uma videoaula das 7 ao meio-dia e 20, como ela fazia nas aulas presenciais. Ali ela tinha um engajamento com a sala de aula, ela conversava com o professor, tem uma troca de aula que acontece ali a cada 50, 45 minutos, tem o tempo do intervalo, tem aquela brincadeira que sai entre os colegas, que isso é muito produtivo também. Então a gente não pode pensar em simplesmente colocar a criança de frente para o recurso tecnológico e querer que ela se desenvolva ali. A gente sempre precisa pensar, recurso tecnológico não desenvolve ninguém por si só. Eu tenho que pensar num plano de aula e aí sim usar o recurso tecnológico como um recurso e não como única e exclusivamente a ferramenta principal. Então, se ele for bem utilizado, a minha criança conseguir ter acesso àquele recurso, conseguir ter acesso à internet, conseguir ter um tempo ali de concentração para trabalhar com esse recurso, ele é extremamente viável, ele é extremamente importante, desde que a criança responda bem aos pré-requisitos para estar em contato com o recurso tecnológico. Muito bem, professora. Alguns comentários aqui. A Karina, infelizmente algumas famílias ficam distantes da escola e nesse período as coisas se complicaram, né, ainda mais, falando sobre a questão do papel da família. A Karina também fala aqui gratidão para você, né, parabéns pelo trabalho. Roseli Obrigada. Diz que a organização e a sequenciação ajudam todos, né, família, aluno e professor, muito bem colocado. Amor, eu posso fazer um comentário? Chegando nesse ponto, acho que foi Karina que falou sobre o distanciamento da família, a gente precisa pensar com muito carinho nas famílias das nossas crianças especiais, na família das nossas crianças público-alvo da educação especial. A gente precisa sempre pensar que pai, mãe, tio, avó, quem cuida daquela criança, ele não é professor, ele não é formado para aquilo. Então, assim, a gente tem que preparar tudo de uma forma muito clara e muito simples, mas não simples de conteúdo. Eu falo simples de simples acesso, para que essa família consiga saber como caminhar com aquela criança e trazer essa família o mais próximo possível da escola. Por isso que eu volto naquele ponto inicial, que a relação da família e da escola ela é fundamental. Ela já era muito fundamental antes. E agora ela é mais fundamental ainda, para trazer essa família próximo de nós, ter essa família perto da escola, para a gente conseguir dar o maior apoio possível para a criança, para quem está em idade escolar, quanto para a família saber como e aonde quer chegar com as habilidades que aquela criança precisa desenvolver. Muito bem. Muitos parabéns para você, professora, sensacional, excelente. Tem um comentário aqui parabéns, Isabela, da Júlia, é isso? Ela queria morar nessa live. Infelizmente, a gente não vai conseguir ficar mais de 1 hora, Júlia, mas fica aí o recado, né? Zé Carlos comenta aqui que esse momento é importante a união, né, entre gestores, coordenação e professores. Bom, pessoal, eu acho que, professora, acho que podemos abrir aqui para o público fazer algumas colocações ou perguntas, tá? Eu aproveito, enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas. Professora, em relação ao ensino superior, né, lógico, nós também recebemos alunos, né, que é o público-alvo da educação especial. Existe alguma
recomendação, enfim, alguma observação importante que você queira fazer, né, entre o público menorzinho, né, das crianças e esse pessoal já adolescente e adulto que ingressa aí no ensino superior? Eu acho que o que difere nesse momento, assim, a gente pensa nos pequenos, porque eu tenho o privilégio de trabalhar com crianças público-alvo de educação especial na clínica, assim, desde os 3 aninhos até o ensino superior, que eu tenho alunos que, inclusive, são mais velhos que eu, e para mim isso é um privilégio muito grande. É poder falar diretamente com a pessoa. Olhar para ela, que seja uma forma virtual, fazer uma ligação, uma mensagem de WhatsApp e perguntar para ela, falar, está dando certo? Você está conseguindo acompanhar dessa forma? Em que eu posso te ajudar? Quando a gente trata do aluno da educação especial, do público-alvo da educação especial, os adultos, muitas vezes acaba passando batido que aquela pessoa não tem voz e aquela pessoa tem muita voz. Então, eu posso perguntar para ela, está dando certo? Está acontecendo de uma forma positiva para você nesse momento? Porque, assim, nós, professores do curso de pedagogia, a gente vem pensando em artimanhas, em formas, em recursos que a gente possa atingir todos os nossos alunos dentro da faculdade. O curso de psicologia da faculdade também tem esse privilégio de poder pensar de uma forma diferenciada para todos os alunos, mas nesse momento a gente poder olhar para os nossos próprios alunos e falar, perguntar para eles, está dando certo, está sendo positivo? A gente tem o privilégio de, quando a gente fala dos adultos, ter essa liberdade de falar com eles mesmos. Acho que é um ponto muito importante. Tudo bem. A Daísa, nossa funcionária, da PETAC está aqui, boa noite. A Aline pergunta o seguinte, professora, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, posso confeccionar uma rotina para casa? Pode confeccionar sim uma rotina para casa. Se for a Aline que eu estou pensando, ela é professora de uma escola municipal aqui de Taquaritinga, então pode sim, Aline. Você, como professora da sala regular, consegue saber muito bem aonde você quer chegar com esse conteúdo para as nossas crianças. Então, o que você quer que aquela criança faça naquela semana? Então, você pode montar uma rotina assim. Segunda-feira, fazer tal e tal coisa, terça-feira, quarta, quinta, sexta. E o recurso que eu estou utilizando com alunos autistas que têm a síndrome de Asperger, se alguém tiver algum aluno nessa característica, nesse espectro, quiser fazer alguma pergunta específica, inclusive fica à vontade, é de montar uma rotina para a própria criança se organizar. Quando a gente pensa no síndrome de Asperger, ele tem bastante essa autonomia. Então, saber se a criança conseguiu finalizar o que ele precisava finalizar naquele dia, naquela semana, isso dá uma tranquilidade muito grande para eles. Então, isso é muito importante. Então, pode sim confeccionar sua própria rotina e enviar para a criança. Eu sempre dou a dica de confeccionar a rotina com algo que seja acessível para a criança, que seja algo que ela goste. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança no ensino fundamental 1 que é muito fã da patrulha canina, por que não usar esse objeto que a criança gosta para inserir dentro da escola para que fique mais cômodo para ela e mais confortável para ela estudar? Mais um exemplo de rotina que você pode fazer. Ok. Muita gente aqui batendo palmas para você. Agora a Aline completou aqui a pergunta. Ela fala que é uma rotina em relação à casa, alimentação, higiene, atividades escolares, a própria rotina. Pode sim, claro que pode. Até porque quando a gente pensa em organizar uma rotina para as crianças, independente se ela for uma criança público-alvo da educação especial ou não, eu penso em ter uma criança autônoma, eu penso em ter um indivíduo, adolescente, um adulto que tenha autonomia em realizar suas próprias atividades. Então, se eu começar a trabalhar desde pequenininho, a higiene, o horário do banho, como ir ao banheiro, retirar um lixo, levar o lixo para fora, arrumar sua cama, então tudo isso pode ser colocado, deve ser colocado na rotina da criança, com certeza. Tudo bem. Mais aplausos aqui para você, professora. Uma pergunta minha aqui, surgiu uma dúvida, né? Quando nós lidamos com o público-alvo, né, das crianças, né,
Normalmente, existe a questão, a preocupação pedagógica do aprendizado, mas a gente sabe também que existe toda a questão social de acolhimento da criança, enfim, né, dá um grupo social novo para ele. Então, a gente meio que leva essas duas questões, né, o social e o pedagógico juntos. Já no ensino superior, professora, lógico, o social também sempre está presente, mas ele, de uma certa forma, né, é um aluno que está buscando já uma formação profissional, ele vai sair dali já responsável por determinadas atividades profissionais, né? Então, como a gente conseguir separar esses dois aspectos, né? Ou seja, não tratar um adulto, né? Praticamente um adulto de uma maneira infantilizada. A gente talvez possa incorrer nesse erro. Eu acho que a gente volta um pouco no que eu falei anteriormente de perguntar para o próprio aluno, está dando certo dessa forma? E não ficar fazendo suposições ou até achando que porque ele é público-alvo da educação especial, ele não consegue me dar essa resposta. Não, ele consegue. Principalmente os nossos alunos que estão no ensino superior. São alunos que a gente consegue, são pessoas que a gente consegue falar com ele e perguntar. Então, é uma forma principal para mim de não infantilizar, de não colocar essa pessoa como uma incapaz ali, de falar justamente por ele, colocar no lugar que é dele. Então, se ele está ali é por merecimento, é porque ele consegue me falar mesmo o que está dando certo e o que não está dando certo. Acho que é o ponto principal. Quando a gente pensa no ensino superior, a gente tem que pensar ainda mais em habilidades que esse adulto precisa ter dentro da faculdade. Então, quais pontos ele precisa aprender, quais habilidades ele precisa ter, quais competências ele precisa construir para que ele seja um bom profissional. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente for montar o acesso para aquele estudante estar em contato com o que está acontecendo dentro da faculdade, seja agora no período da pandemia, no período do distanciamento social, mas também dentro da sala de aula. A gente precisa levar em consideração esses dois pontos. Ok. Bom, várias perguntas, mas a gente está com tempo ainda. Uma pergunta aqui do Rafael. Como fica a educação das crianças com Down durante a quarentena? Como fica Ah, a não, escolarização? perdão, desculpa. Como fica a educação das crianças com síndrome de Down? Agora, no Tá. período de A quarentena, se gente existe alguma questão pontual para ser resolvida? Ok. Eu acho que o principal, assim, que a gente tem que ter em mente é a criança tem direito à escolarização, a criança tem direito a atividades e às aulas, assim como toda criança. É um direito legal da criança síndrome de Down. Até porque a síndrome de Down, ela tem atrelada a ela, a síndrome de Down tem atrelada a ela a deficiência intelectual. Então, isso já faz com que as crianças com síndrome de Down sejam legalmente um público-alvo da educação especial. Então, a gente já barra num ponto importante aí. Legalmente, essa criança tem direito à escolarização, tá? Aí a gente vai para o ponto da adaptação curricular. Dificilmente uma criança com síndrome de Down vai estar dentro da sala regular sem ter acesso à adaptação curricular. Então, se essa adaptação curricular ela não acontece, não estava acontecendo, ela precisa começar a acontecer agora emergencialmente, tá? Então a gente vai levar em consideração as habilidades que as nossas crianças, não sei se é uma criança nesse caso, que esse aluno já tem, então eu vou considerar o que ele já tem para eu conseguir. Eu sempre falo em degrauzinhos, eu quero que essa minha criança suba degrauzinho. Se eu não conseguir fazer ela subir degraus neste momento, eu não posso deixar ela voltar na escada. Então, se ela já está aqui nesse ponto, eu não posso deixar que ela perca as habilidades, eu não posso deixar que ela perca o que ela já aprendeu. Então, eu preciso trabalhar com o que já era trabalhado anteriormente, intensificar o que já era trabalhado para a gente conseguir avançar ainda mais. Muito bom, professora. A professora Ju fala aqui, né? Sempre pensar na autonomia dos alunos, no comentário dela. A Bruna comenta aqui que é importante certificar o entendimento da criança. Deixa eu ver aqui mais aqui. Peraí. Eu acho que você tem um fã-clube, professora, porque são só muitos parabéns, sensacional.
né? Agradeço, Perfeita fã-clube. explicação, muito bom, sorrisinhos. É, ô, Hum, professor, a nossa aluna é a Bianca, nossa aluna, imagino que seja, Bianca Eduarda. Ela está falando da importância do vínculo, que o vínculo é extremamente importante para o desenvolvimento dos alunos. ótimo. É exatamente, o vínculo ele é muito importante para o desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer indivíduo. E quando a gente pensa no indivíduo público-alvo da educação especial, para mim, como professora, que estou ali em contato com esses alunos todo dia, é muito importante o vínculo. E a gente não pode deixar esse vínculo ser perdido. Esse vínculo precisa acontecer nesse momento, por mais que estejamos em distanciamento, esse vínculo ele tem que acontecer, tá? Seja então a gente volta na ligação, na mensagem, grava um áudio, manda um vídeo, para que aquela criança se sinta acolhida e consiga se desenvolver ainda mais no nível escolar, enfim. Muito bem, muito bem. Eu acabei passando batido aqui pela Bianca, desculpe, Bianca. Neucimara coloca aqui muito bem colocado o assunto em relação à família, né? Ok, mais embaixo. Professora Vanessa, parabéns pelas explicações. Todas as profissões devem estar abertas e lidar com a diversidade no ambiente de trabalho, né? Então, professora, em relação a, né, depois a gente volta a insistir na questão do ensino superior, né? Essa questão de a nossa instituição, então, ela tem que criar mecanismos, né, recursos humanos para fazer o correto atendimento, né? E você tem alguma impressão, enfim, alguma ideia, algum comentário a respeito de como essas pessoas depois enfrentam o mercado de trabalho? Você tem algum caso, alguma coisa que você queira pontuar sobre isso? Agora que Tenho, inclusive Amora, você me fez lembrar de uma pesquisa que eu desenvolvi na graduação, que foi sobre a inserção dos alunos com síndrome de Down no mercado de trabalho. E é um ponto muito importante, porque eu não sei explicar muito porquê, mas os alunos, as pessoas com síndrome de Down acabam sempre vistos como o fofinho, o carinhoso, aquela criança, aquele indivíduo que sempre vai ser uma criança. Não é isso, aquele indivíduo ele vai se desenvolver, ele vai ser um adolescente, ele vai ser um adulto. Então, quando a gente pensa na inserção no mercado de trabalho, a gente precisa pensar primeiramente, né, a gente acaba falando sempre das leis, porque é um direito, né? A gente tem atualmente no Brasil leis que obrigam as empresas a terem uma cota, enfim, mas de ser feito um treinamento com esses indivíduos para que eles sejam colocados no mercado de trabalho. Eu não posso simplesmente exigir que as pessoas com síndrome de Down ou com qualquer outra deficiência, outro público-alvo da educação especial, seja colocado dentro de um mercado de trabalho sem que haja um treinamento necessário. Talvez se para nós o treinamento tenha que ocorrer em uma semana, talvez para esse indivíduo ele vai ter que ocorrer em 2, 3 meses, eu não sei. Mas eles são totalmente capazes de serem incluídos sim no mercado de trabalho, em estarem em contato, poderem trabalhar com qualquer área que seja, inclusive quando eles já se formam, quando eles procuram um curso de nível superior que já deu uma grande base para eles, principalmente quando a faculdade ela pensa nesse aluno, ela promove ações para que esse aluno seja incluso de fato dentro da faculdade, dentro do curso de nível superior, mas posteriormente para quando ele vai para o mercado de trabalho também. A Ana Paula Mendonça, ela falou em relação à equidade. A equidade ela é um ponto muito legal que a gente tem que levar em consideração. Quando eu penso em igualdade, eu dou igual para todo mundo. Isso muitas vezes ele não é simplesmente o necessário. Eu preciso dar equidade. Então, eu preciso que seja igual de acordo com aquela pessoa precisa. Então, se uma pessoa precisa de dois, se eu der dois para ela, tá bom. Mas se eu der dois para quem precisa de quatro apoios, por exemplo, não vai estar igual. Então, eu preciso de uma equidade para que fique igual para todos. e vamos ver mais alguém aqui. É isso.
Soneide comenta aqui, né, quando se fala em educação especial, é importante deixar claro que a escola e seus gestores precisam se adaptar ao aluno e não o aluno se adaptar à escola. Um comentário, professor? É, sim, sim, a Soneide toca num ponto muito importante, que muitas pessoas acham que é o aluno que se adapta à escola, e não é isso, é a escola realmente que tem que se adaptar é a escola que tem que se adaptar ao aluno. Se a gente pensar que o aluno tem que se adaptar à escola, a gente cai na educação especial que a gente tinha antigamente, lá na década de 70, 80, mais ou menos, quando era feita a integração. Então, eu simplesmente coloco, mas eu não faço uma inclusão real, porque a escola não está adaptada para aquela criança. Então, eu preciso realmente pensar em uma escola que acolha todo mundo, que vai desde a adaptação arquitetônica, se eu recebo um cadeirante ou um aluno com deficiência física. Então, a escola fisicamente, o prédio, a estrutura do prédio tem que estar preparada para receber aquele aluno, para receber aquele novo sujeito que vai trabalhar, que vai estudar ou que vai trabalhar com a gente, porque não pensarmos em pessoas que trabalham dentro da escola, que precisem de apoios maiores, que precisam de adaptações maiores, e posteriormente pensar ali na adaptação curricular, enfim, tudo que pode acontecer. Alguém falou ali em cima, não lembro quem foi, da importância de todos os profissionais estarem preparados para receber, para lidar com o público-alvo da educação especial. Por isso que eu falo muito que a educação especial, ela nunca caminha sozinha. O professor de educação especial, particularmente, nunca vai caminhar sozinho. Eu preciso da família, eu preciso do psicólogo, eu preciso do terapeuta ocupacional, eu preciso de um engenheiro para fazer a adaptação arquitetônica daquele prédio, então eu preciso de todo mundo trabalhando muito bem, todo mundo trabalhando junto, para que eu possa dar o melhor para aquele aluno, para aquele sujeito. Professora, está muito bom o papo. A gente tem só mais alguns minutinhos. Eu queria ver se a gente consegue responder a duas perguntas aqui dos professores. O Zé Ângelo, nosso professor da psicologia, pergunta se você recomenda algum tipo de aplicativo, como deve ser MITA ou o PictoTEA, para personalizar os atendimentos de alunos com TEA e manter algum tipo de desenvolvimento nesse momento. Tá, professor, eu particularmente não conheço esses aplicativos, esses MITA, não conheço, nem o Pictoteia. Talvez o Pictoteia seja algo para pictografia, alguma coisa para imagens, não sei. Eu acho que a gente tem que avaliar, tudo é questão de ser avaliado. Para aquele indivíduo vai dar certo? Se der certo para o indivíduo, eu acho que tem sim que ser utilizado, a gente pode usar nos atendimentos, a gente pode, não sei se é o caso desses aplicativos, mas de levar isso para dentro da casa, levar isso para dentro da família. Eu acho que se for útil para a criança, for funcional para a nossa criança, tem sim, temos que abusar de tudo que a gente tem, mas considerando que primeiramente tem que ser funcional. Se for funcional, eu sou a favor de usar sim. Ok, professora, a últimazinha, que acho que não vai dar mais tempo. A professora Juliana pergunta como ficam as famílias que apresentam outras vulnerabilidades sociais que não compreendem o papel da educação especial. Como é possível, nesse momento, conquistar a parceria com essas famílias? Boa pergunta. Excelente. Professora Juliana, eu acho que eu passo muito por isso. Como eu falei, eu trabalho em escolas da rede pública e não são todos os meus alunos que têm acesso a tudo, não são todos os meus alunos que têm acesso a meios tecnológicos. Eu trabalho, inclusive, com alunos que já falaram para mim, professora, eu venho para a escola porque eu preciso comer, eu tô com fome. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho muito grande de pegar o telefone, ligar, falar, mamãe, preparei atividade para ele, deixa eu falar com ele rapidinho. É uma conscientização passo a passo, de formiguinha mesmo, para a gente conseguir trazer para nós, essa família, essa criança. Porque quando estava dentro da escola era mais fácil. Às vezes eu batia lá na porta, falava, ô, fulaninho, vem aqui comigo que eu preciso conversar com você. Então eu conseguia trabalhar com ele. Agora eu preciso da família, passar pela família para chegar no aluno. Professora, muito obrigado. Infelizmente, o tempo está se esgotando, a gente está no finalzinho. Eu vou me despedir rapidamente de você e gostaria que você fizesse aí as considerações finais e seu boa noite para todo mundo. E mais uma vez, obrigado e vamos já marcar uma próxima, né, professora? Tem muita pergunta aqui, ficou para trás. Vamos sim, vamos marcar uma próxima. Eu agradeço o convite, agradeço a disponibilidade da faculdade de falar sobre esse tema, que para mim é o tema do meu coração.
E a gente precisa muito pensar nos nossos alunos de educação especial nesse momento. Assim, pensem neles, professores, pensem neles com carinho, pensem neles com atenção, como se fosse realmente o seu filho, como se fosse alguém da sua família, para que você consiga chegar a essa criança de alguma forma. Eu não sei qual vai dar certo para sua criança, mas de alguma forma vai dar certo. Então, assim, não desista dos nossos alunos de educação especial, pois eles estão precisando muito da gente nesse momento. Ok? Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Até a próxima live. Obrigado, professora, mais uma vez. Boa Boa noite, noite. Até obrigada. logo.